Hugo Oliveira, bem-vindo. Obrigado, Cadu. Estamos aqui no Além do Fluxo, tá? Pessoal, eu sou o Cadu Marcondes, diretor da Upflux. Hoje estou recebendo aqui o Hugo Oliveira, gerente de TI e tecnologia, né, na rede Santa Catarina. A rede Santa Catarina é uma das instituições mais reconhecidas aqui do Brasil. Um baita orgulho estar recebendo você aqui, meu amigo. Muito obrigado, Obrigado tá? pelo convite aí. Obrigado, tamo aí. Hugo, fala um pouquinho de você, cara. Divide com a gente um pouco da tua trajetória. Claro, vamos lá. Bom, eu tô na rede Santa Catarina há 8 anos, né, que eu já estou atuando aí na rede. Passei por alguns desafios aí dentro da rede nesses 8 anos, passei por algumas áreas internas, o que para mim foi muito importante para o crescimento profissional e também para conhecer um pouquinho mais essa visão de negócio também, né? Então, ao longo aí da minha trajetória de quase 20 anos aí no segmento de saúde, uma coisa que eu aprendi muito ao longo do caminho e é o que a rede me puxou bastante, assim, é que a tecnologia ela não nasce e morre em si próprio, né? E nessa minha passagem aí por diversos setores, eu tive exatamente esse aprendizado de olhar aí para outras áreas, né? Então, passei tanto pela parte de tecnologia, mas muito voltado ao negócio. Então, comecei lá na rede como sistemas de back-office. Depois eu assumi essa parte de saúde, de TI em saúde. Passei por central de cadastro, mais recentemente aí a gente tem um plano de transformação digital muito grande na rede. Então, também tive a experiência aí de passar por essa parte da transformação digital e depois fui para o Command Center, fiquei um tempo ali no Command Center e agora voltando aqui para essa parte de projetos, transformação digital, tecnologia em saúde como um todo, né? Então, esse foi o meu caminho ali dentro da rede de muito aprendizado, assim, foi bem bacana, baita desafio. Teu background é tecnologia, né? Como é que você foi parar na saúde? Cara, na verdade, assim, por mais que eu venho da área de tecnologia, eu sempre atuei no mercado de saúde. Então, quando eu comecei minha carreira lá como jovem aprendiz, há muito tempo, não vou falar que você não entrega não entrega não. Mas eu comecei já na área da saúde, né? Então, passei por alguns setores administrativos e quando eu tive a oportunidade de ir para o setor de tecnologia, né? Sempre foi uma paixão a tecnologia, né? Eu brinco assim que lá atrás, quando eu estudava tecnologia, o meu foco era totalmente outro, né? Eu tinha na minha mente que eu ia ser um desenvolvedor isolado ali em um cantinho, que eu ia ficar desenvolvendo e ia ficar por ali, né? Essa era a intenção. O que a vida me levou para outro caminho. Comendo pizza embaixo da porta, né? E foi totalmente o inverso, né, cara? Então, assim, quando a gente entra no mercado de tecnologia ali, propriamente na saúde, a gente vê que essa visão do negócio é muito forte. E aí, assim, foi onde abriu a visão, o horizonte, assim, para olhar realmente o negócio. E foi onde eu aprendi muito o negócio de saúde. E aí eu entendi que dava para aplicar a tecnologia no negócio, trabalhar nesses dois segmentos, vamos dizer assim, né? Cara, que legal. E quando eu penso, assim, que a Rede Santa Catarina foi eleita número 5º melhor hospital do Brasil, né, na Newsweek. Best Hospitals, é isso aí. Cara, alguma coisa certa vocês estão fazendo. Divide aí com a gente. É isso aí, assim, são muitos desafios internos, né? Esse mérito, assim, é da rede como um todo, né? A gente tem um programa de prática e qualidade assistencial muito forte, né? Então, as áreas que permeiam e dão suporte para esse processo, a gente brinca aqui que são as áreas de apoio, mas realmente quem faz o negócio acontecer é quem está lá na ponta, né? Então, esse mérito, esse reconhecimento, ele vem muito pela questão assistencial de qualidade, pelos nossos valores, né? Pela nossa missão ali, está muito relacionado à questão da humanização, né? E não é porque eu trabalho na rede, não é demagogia, mas assim, eu acho muito bacana assim, de você ver a assistência ali acontecendo com essa pegada da humanização. E realmente é um atendimento muito diferenciado, cara. Quando você conversa com alguns pacientes, quando você entende o que está acontecendo ali, muitos falam muito bem mesmo dessa questão da assistência, do acolhimento e realmente de olhar para o paciente como uma pessoa e não só mais um número, não só mais um cliente que está entrando ali para aumentar o valor de uma instituição, né? Eu falo muito que nosso time e parceiros, né, clientes, que a tecnologia, ela
pega uma parte do nosso trabalho operacional, passa a nos ajudar e nos libera tempo para ser mais humanos, né? É isso aí. Então você começa a poder cuidar melhor, você começa a ter ajuda, consegue ter quase superpoderes, né? É isso aí. Se bem usado, né? E complementando, esse é o nosso maior desafio, né? Porque dentro de uma instituição que olha muito para essa questão da humanização, do acolhimento, do tratamento do paciente como uma pessoa, se a gente entrar com a tecnologia num processo de revolução industrial, você acaba perdendo essa essência. Então, o nosso desafio constante aqui dentro da transformação digital é muito em ter esse olhar. Como que eu posso aplicar a tecnologia, trazer a tecnologia para acompanhar o mercado, para ajudar a operação, otimizar custo, tudo isso, mas sem perder esse principal que é o tratamento, que é o acolhimento. E dá para aumentar, dá para você usar a tecnologia e liberar mais tempo e ajudar as pessoas a fazer isso que dá o diferencial, né? Isso aí. Fez você chegar em quinto melhor. É isso aí. Peguei alguns números aqui de vocês. 120 mil internações hospitalares, 464 pacientes por dia, mais 6 milhões de atendimentos ambulatoriais. 464 mil, né? 464 mil pacientes por dia, É isso aí. 6 milhões de atendimentos ambulatoriais, caramba. É muita coisa, né? E 60% de SUS. É isso aí. Nós somos uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. E esse é um dos diferenciais da rede, né? Porque todo o dinheiro que é recolhido, né, vamos dizer assim, ele é novamente aplicado ali em bens, em uma benfeitoria social, né, para a própria comunidade, para o pessoal ali. Então, é realmente algo muito diferenciado essa parte, assim, cara. É algo que tem um propósito. Né? Então, vem das irmãs de Santa Catarina, da congregação. Então, é algo muito diferenciado. E os desafios? Vamos falar aqui dos desafios desse setor hospitalar, da gente conseguir. O que hoje está na pauta de vocês? O que vocês estão tratando aqui? Acho que assim, não é diferente para as outras instituições aí, né? Então, principalmente quem atende o SUS e quem está atuando nessa parte aqui de saúde suplementar, a gente tem um desafio muito grande de reduzir custo, né? Então, olhar para a estrutura que eu tenho hoje, como que eu posso otimizar, como que eu posso reduzir custo e entregando melhor, com mais qualidade, com mais volume, né? Utilizando aquela mesma estrutura, né? E quando a gente olha para o SUS, né? O SUS é um baita desafio, como você mesmo disse aí, os nossos números aqui, né? Nós atendemos aí, somos uma entidade filantrópica e temos ali a meta de atingir 60% do SUS para que a gente se mantenha dentro da filantropia. E o nosso maior desafio é isso, cara, é otimizar custo, porque assim, o SUS, a gente sabe que tem uma tabela muito defasada, são anos e anos aí sem atualização, com negociações totalmente congeladas que prejudicam o resultado. E quando eu olho para o viés da saúde suplementar, eu também tenho uma outra dificuldade que são as operadoras. Né? Então, a gente viu aí recentemente as notícias que saiu, os déficits orçamentários das operadoras, que demonstram aí o prejuízo que estão tendo. A mortalidade subindo, né? Lá em cima, cara, lá em cima. E aí, assim, como que a gente equilibra isso? Né? Reduzindo o custo com uma tabela do SUS que é defasada e também com essas negociações vorazes, né, que a gente tem ali entre operadoras e hospitais ali. É claro que assim, sempre buscando otimizar o tratamento, mas no fim isso acaba sendo bem prejudicial quando tem essa visão de performance e custo. Né? Um dos seus desafios, né, o Command Center. É isso aí. Ajuda nisso? Como é que você... Demais. Fala um pouquinho aí da gente, como é que vocês estão vendo essa jornada? Vocês têm desde do PA, né? Internação e deshospitalização, centro cirúrgico e também o ciclo de receita, né? A parte de gestão do faturamento, né? Quando a gente fala do Command Center, Cadu, é uma visão interessante, né? A gente vem muito de um movimento aí tradicional da gestão de dados ali, focado em BI, em relatórios, né? Mas que olha muito no retrovisor, que olha muito no passado. Não que esse dado não seja importante, é claro que é muito importante. Mas quando eu olho para a operação do dia a dia, muitas coisas que já aconteceram, que já passaram, já foi. Né? Então a glosa já ocorreu. E quando você olha só no retrovisor, pega os indicadores e depois tem que entender a causa raiz,
pegando dado da TI para trabalhar, fazer um monte de análises, PROC V para cá, para lá, reuniões. Quando você descobre, já tem 3, 4 problemas na fila ali, né? E o problema continua incremental, né? Ele continua acontecendo, continua... Você tem tempo real, né? Faz a diferença. Total, cara. Então, assim, acho que o Command Center ele veio muito para ajudar nessa visão, da gente não ficar preso só no passado, olhando ali para o dado histórico que volta a falar. É muito importante para você entender o que aconteceu, mas também para você olhar aquilo que está acontecendo em dado momento, em tempo real, e também olhar o futuro, né? Esse é outro ponto importante também para a gente olhar de forma preditiva, preventiva, até do que ainda não ocorreu, mas que eu já tenho um alerta ali que pode ocorrer e pode afetar a minha operação e o meu resultado. Então, o nosso desafio com o Command Center, cara, é muito nesse caminho, de trazer o dado em tempo real, de monitorar a operação. E, assim, esse é outro ponto, assim, é uma visão que muitas pessoas têm um certo paradigma, né? Que é assim, eu estou criando uma visão de auditoria. Né? Eu estou sendo auditado e agora, antes eu era auditado com dado no passado, agora eu sou auditado com dado em tempo real. Não, cara, não. Na verdade, assim, o Command Center ele vem muito com uma pegada de apoio mesmo da operação. Ele vem muito com uma pegada de direcionar a operação em um dado evento, em um dado problema ali, você trazer uma visão de quem não está ali só preso naquele problema, mas olhar ele de uma forma ampla e falar, você está tendo um problema de leito aqui. Você pode direcionar para cá, tem essa possibilidade, tem outro leito ali. Então, você faz uma gestão muito mais ampla. Você olha o macroprocesso, quebra silos, você não fica aquela... Porque às vezes você está tendo um problema na tua área e a origem é numa outra área que não faz nem ideia do impacto da ação dela na sua. Né? É o que mais acontece, cara. Assim, acho que essa visão de silos mesmo, né? de operação, ela está muito, muito presente na cultura da saúde. Eu não falo nem só da rede Santa Catarina, mas da cultura de saúde em geral. Que até por conta da complexidade das operações, as operações acabam funcionando em silos. E aí, quando a gente criou até essa estrutura da jornada, né? Olhando agora como jornada, como um processo e não mais de forma setorial, você consegue ter uma visão completa, né? A gente chama dentro da rede do caminho do paciente, né? Então, quando a gente desenvolveu esse fluxo lá do centro cirúrgico, a gente olhou muito o caminho do paciente, por onde ele passa. E aí, desde da primeira relação ali com o paciente, até a hora que ele sai ali de um processo cirúrgico. Então, todas as etapas que eu tenho ali dentro, o que a gente consegue monitorar e olhar essa jornada como um todo. Né? Porque às vezes eu estou sofrendo dentro de um centro cirúrgico, estou tendo um problema ali, de horário, alguma coisa do tipo, mas às vezes não está acontecendo ali. Às vezes ele está acontecendo numa etapa que precede a entrada do paciente no centro cirúrgico. Então, ter essa visão cross do processo como um todo, ele ajuda muito nesse sentido. Né? E os objetivos que você colocou no início, né, de melhorar a eficiência, mas melhorar também o atendimento, dá para andar junto? Isso, geralmente, você consegue, quando você tem essa visão total, você consegue entender aonde mexer para que o cliente tenha o melhor atendimento, um desfecho seja positivo, a experiência ali no hospital, mas também isso traga eficiência? Como é que você vê isso? Total relação, né? Total relação. Porque às vezes as pessoas podem achar, só dinheiro, é só otimizar custo, é só... Não, cara, assim, quando você olha, né, pro processo como um todo, né, a partir do momento que você tem uma ação mais rápida, um tempo de resposta mais rápido a algum processo que você está tendo problema, automaticamente você está melhorando a qualidade no tratamento ali para o seu paciente. Então, uma coisa que está muito em pauta aí dessas questões de IA, né? A gente está discutindo bastante a questão de IA em exame, em triagem de paciente, entre outras opções. O foco principal é realmente você dar um tempo de resposta para o paciente de uma forma mais rápida. Então, assim, vamos pegar a experiência do paciente cirúrgico, que é uma das linhas de atuação ali que a gente atuou muito forte. A experiência do paciente melhora muito. Então, se você tem um processo
processo redondinho, sendo monitorado, com alertas em cada etapa, imagina que eu atrasei num processo de pré-internação, né? Pré-cirúrgico, ali antes do paciente subir para o centro cirúrgico. Se eu tenho um processo muito bem amarrado e eu gero notificações ou alertas ali, automaticamente eu consigo notificar a pessoa correta, que já era para o paciente ter subido, ele não subiu. Se tem alguma coisa acontecendo ali, ele já dispara isso para as pessoas corretas também, para ter uma atuação em cima, né, do caso ali, para liberar o paciente o quanto antes. Então, isso otimiza na questão da jornada do paciente e também em casos ali que eu tenho um diagnóstico, eu tenho algo que eu estou tratando, né? A gente sabe que esse tempo de resposta ele influencia totalmente também no tratamento, na qualidade do tratamento que eu estou oferecendo. Então, tem total relação. Total relação. E quanto mais tempo fica no hospital, mais custo também, É isso aí. Ao contrário, né? Diminui o desfecho, né? A probabilidade de um desfecho positivo. Desfecho, é isso aí. Então, assim, a gente fala a gente começou a conversa aqui falando das operadoras, né? Então, Sim. Nós trabalhamos ali muito voltado a essa questão de diárias, de pacotes. Então, quanto mais eu otimizo para que o paciente tenha o seu tratamento no tempo correto, melhor é para o paciente, melhor é para o hospital, porque está dentro daquele pacote que eu estou trabalhando com a operadora. É uma otimização de processo e custo, né? Os dois. Excelente. Hugo, outras áreas, a gente falou aqui do centro cirúrgico, mas quais outras áreas você vê assim, que se beneficiam disso, de uma visão de command center, com o IA, com ações preditivas como alertas e até inteligência artificial? Nós estamos, Cadu, assim, expandindo até o nosso projeto lá de command center, né? Nós estamos expandindo para 2 áreas que a gente vê muita oportunidade, que é a parte da gestão de leitos. A gente já até tinha um projeto interno ali, até antes da própria Upflux entrar na rede ali, a gente já tinha um projeto interno que a gente estava desenvolvendo, né? E a gente tem também a oportunidade de trabalhar com um pronto-socorro. Então, mais uma das unidades aqui que a gente está replicando a ferramenta lá, a gente começou essa jornada agora do pronto atendimento, cara. É uma jornada bem interessante, interessante. Dá para dizer que é o cartão de visita da instituição, né? Total, porta de entrada. A gente fala que é a porta de entrada, né? E é exatamente isso. Você imagina, né? Pela porta de entrada, se eu tiver uma experiência ruim ali, a chance de eu reverter aquilo é muito pequena. Então, se eu tenho um processo bem desenhado, se eu tenho essa parte da tecnologia apoiando o processo e monitorando filas, né? As etapas, as filas, a jornada do paciente dentro do PA, eu tenho uma chance ali de reverter de forma rápida qualquer problema que eu tenho. Por isso que é tão importante o dado em tempo real, né? Isso é um desafio ali que a gente monitore em tempo real e gere alertas e notificações que faça sentido naquele momento. Sim. Então, dentro do pronto-socorro, se eu tenho um paciente atrasado e ele deveria ficar 1 hora aguardando um exame e eu já estou há 2, 3 horas, cara, eu tenho uma oportunidade ali de corrigir um processo e de notificar o quanto antes que aquele exame está atrasado. Laboratório, né? O laboratório às vezes tem uma fila com 50 exames ali. Isso aí. Ele vai fazendo o primeiro que chegou. Não, pega esse aqui que está embaixo, faz primeiro que eu já libero o paciente, ou que só está dependendo disso, né? Ter essa orquestração, algoritmos complexos para isso ajuda bastante. Né? E é um ambiente muito complexo, né? Claro, talvez o mais complexo. É isso aí. Você pega a questão do volume de sistemas, você pega a questão do volume de fornecedores ali atuando para que uma jornada do paciente ocorra como ela deve ocorrer, o volume de pessoas também, né? A gente não pode deixar de lado. Que não estão atrás do computador, né? Que não estão ali no tratamento, no atendimento do paciente. Cara, é muita coisa. Então, a chance de alguma coisa passar despercebido é muito grande, cara. Né? Então, seja um paciente que entrou, já passou em atendimento, vai tomar uma medicação, está aguardando um exame. É um volume muito alto, né? Então, acho que essa parte da tecnologia, do Command Center, ele ajuda muito nesse sentido. Né? E aí, eu volto até na minha questão inicial, que assim, por isso que o Command Center ele não pode ser classificado como uma auditoria. Né? O foco não é estar ali falando conforme, não conforme e tal. O Command Center está atuando na operação do dia a dia junto ao negócio, apoiando para que realmente esses problemas ali eles sejam mitigados, eles sejam resolvidos no menor tempo possível. Ou até preventivamente. Esse é um ponto principal, né?
Até porque, né, Thiago, somos humanos, né? Algo conforme, sem falhas, repetitivo, perfeito, não casa com a gente. É isso aí. A gente é bom para fazer o que a gente está fazendo aqui, trocar, aprender, pensar fora da caixa, cuidar da pessoa, ter um olhar empático. Então, se você pode botar tecnologia para fazer essa parte que o humano não faz tão bem, é isso aí. Libera muito para a gente melhorar a performance. É isso aí, né? É isso aí. E sempre nesse olhar, né, do negócio, do processo, né, a gente otimizando realmente para quem está lá na ponta, né? Sim. Isso para nós, né, como eu falei, a minha base de tecnologia, isso é um desafio constante, né? Porque você olhar a tecnologia por si só, sem ter esse valor agregado, sem mudar o ponteiro ali na ponta, o resultado, cara, de nada vale, né? Eu falo que tecnologia sem resultado de negócio é pirotecnia. Bom termo. Você está fazendo ali igual a volta, xalalá ali, só para dizer que tem, né? É isso aí. E é o nosso desafio constante, né? Trazer esse valor, entender o quão de impacto essas tecnologias geram na ponta, né? Sim. Isso é outro olhar ali que a gente precisa trazer, né? E provocar também os nossos times ali para estar muito próximo ali entendendo isso, né? E quando a gente pensa, o teu desafio já, tudo que a gente falou aqui já é um baita desafio, mas aí agora a gente exponencializa isso, que a gente pensa numa gestão de um portfólio. Então você tem várias unidades, características diferentes, algumas performando muito bem numa parte, outras em outra. Como é que o Command Center te ajuda a olhar várias operações e tornar esse portfólio melhor? Cara, boa pergunta e boa reflexão aí, né? Bom desafio que a gente tem. O dado, né, de forma bem organizada e bem estruturada ali, ele nos apoia muito nesse sentido, né? E quando a gente falou do Command Center lá atrás, quando começou a estruturação do Command Center da rede, um ponto que foi amplamente discutido internamente é assim, qual que seria o nosso foco? Né? Como que seria a nossa atuação? Seria muito assim, vamos criar todos os painéis, colocar numa sala e monitorar aquilo. A gente falou, não é o nosso foco. E quando a gente começou a discutir esse funcionamento junto com a diretoria da rede, com a diretoria de negócio da rede, a gente viu que tinha algumas oportunidades ali no meio do caminho, né? E uma delas era exatamente ter essa visão uniforme da rede. Porque se eu olho o dado por si só, individual de cada unidade, e eu olho o dado do passado, só do passado, isso não é um Command Center. Então, assim, o que o Command Center ele pode agregar de valor? E foi aí que a gente começou a atuar nessa visão de rede. Né? Somos rede, então vamos atuar aqui como rede olhando para o todo. E a gente começou, cara, a criar algumas visões não centralizada, mas assim, uma visão agrupada de todo o processo. E veio coisas muito bacanas aí no meio do caminho, como a questão da gestão de leitos, né? Hoje nós temos algumas visões ali, alguns painéis, que ele me traz exatamente como que está a situação atual, nesse momento aqui, dos leitos da rede como um todo, de todos os hospitais, né? Então, como que está essa visão? E aí a gente começa a trabalhar com algumas análises ali preventivas, preditivas ali para ajudar a operação ali no dia a dia. Então, a gente gera alertas do tipo assim, como que está a minha ocupação do hospital hoje, cruzando isso com a parte dos leitos ali do centro cirúrgico. Então, assim, se eu tenho mais demanda do centro cirúrgico que vai me demandar leito, eu tenho leito disponível para atender essa demanda? Como que está o meu pronto-socorro? Eu tenho demanda ali para atender com os leitos que eu tenho? Como que está a minha parte de desocupação aqui dos hospitais, dos leitos de internação? Né? Eu vou liberar leitos para conseguir atender essa demanda? Então, quando você começa a cruzar todos esses dados aqui, isso aqui começa a gerar insights muito valiosos. E aí a gente conseguiu escalar isso para um nível aqui de rede mesmo, olhando para todas as casas, gerando uma visão para todos. Dá para dizer, então, que tem alavancas de valor, você tem alguns aprendizados, alguns hacks ali do sistema que você aprendeu numa unidade e você leva para as outras? Sim, total. E tem mais um case, cara, assim, que é muito legal. Esse ainda está no forno, a gente ainda não publicou, mas assim, a gente está começando a gerar ali o comparativo entre as jornadas de cada unidade que eu tenho. Então, eu tenho uma unidade aqui que eu tenho as etapas ocorrendo ali com um determinado tempo, com determinada atividade, processo e tempo.
Quando eu pego essa unidade e comparo com outra unidade, os tempos são totalmente diferentes. Mas aí quando a gente tem uma visão de rede e o processo, em grande maioria, ele é padronizado, né, e deveria funcionar de uma forma uniforme, por que eu tenho tanta diferença de tempo? Né? Isso começa algumas provocações. Então, a gente começou a trabalhar muito forte nessa questão do benchmark interno, né? Comparando essa jornada cirúrgica dessa unidade com essa jornada cirúrgica dessa unidade, com da outra unidade. Então, a gente agora começa a entender o que essa faz melhor que eu poderia ofertar para outra unidade e melhorar o seu processo. E assim por diante. Então, a gente começa a enxergar oportunidades nessa jornada como um todo. Não, muito incrível isso. E aí, assim, a gente falou muito de atendimento. Mas não adianta você atender bem e não cobrar bem também. Isso aí. Até pensando em sustentabilidade, né? Em ter essa gasolina para inovação. Como é que o ciclo de receita, o faturamento também é gerido, potencializado pelo Command Center? Hoje a gente ainda não tem essa visão do Command Center dentro do ciclo da receita. Sim. Mas a gente está fazendo a implantação agora. Né? Nós estamos discutindo ali com as áreas, com todos os envolvidos para fazer essa implantação. E aí são 2 pontos. Né? Quando a gente olha do processo do próprio ciclo da receita, tem várias oportunidades ali. Seja o caminho do prontuário, né? o controle de pendências dentro do prontuário ali. Então, os calendários das operadoras. É muito importante que o prontuário ele chegue no momento certo ali dentro do setor de ciclo da receita para faturar da forma correta, no tempo correto. Que faturamento de hospital é completamente diferente de uma indústria. Totalmente, serviço, cara. Né? Totalmente. Então, assim, se você perder aquele calendário ali que você tem com as operadoras, é um baita problema. Perde mais um mês e dependendo do tempo que você está demorando, você pode até perder aquele faturamento. E isso na visão da implantação propriamente dita do ciclo da receita. Mas, assim, indiretamente, a gente tem vários ganhos, né? Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar de uma forma mais enxuta, mais otimizada, corrigindo erros na ponta, automaticamente eu afeto ali... Chega redondo, né? Chega redondo, eu afeto questão de custo, né? Então, de consumo, de diária, entre outras coisas. Então, se eu corrijo aqui o que eu estou produzindo, né? Se eu atuo ali nesse formato de otimização, aqui na ponta ele chega muito mais redondo e também no tempo correto. Né? Essa é um dos desafios que a gente tem, mas assim, impacta diretamente. Né? Excelente. E vamos falar agora de inovação, tecnologia e cultura e pessoas. Para mim está muito Quanta ligado. coisa aí no... Então, queria pegar a tua opinião. Para mim está muito correlacionado, né? Muito. Porque se as pessoas não estiverem abertas a pensar a realidade de outra forma, não perceberem a tecnologia como ajuda, vão querer manter o status quo, vão querer ficar mais resistentes à mudança. Como é que vocês venceram isso? Como é que vocês colocam na cultura? Estamos vencendo ainda, né? É uma busca constante. Mas cara, assim, é um baita desafio, né? É um baita desafio porque é o que a gente começou falando, né? Quando você olha para a tecnologia por si só, com um fim em si só, isso vira uma visão de custo. Né? E aí quando a pessoa que está na ponta olha, eu estou implantando ferramenta, eu estou fazendo isso, aquilo, só por implantar, aquilo se torna uma visão de custo e não de uma visão de investimento. E o nosso maior desafio é realmente conseguir ter essa visão de valor. Né? Como que eu levo essa visão de valor para dentro da tecnologia, como que eu trabalho em conjunto com as áreas. E isso tem mudado fortemente na rede. Né? Isso vem num processo de transformação digital. Isso é muito importante. Então, nós temos uma parceria muito forte com a área de negócio e isso tem se intensificado cada vez mais, ao ponto da tecnologia se tornar meio ali para que a área de negócio conduza essa visão da transformação digital. Né? Então, realmente, assim, a gente trazer o negócio para se tornar líder desse processo aqui de transformação. E não só uma área ali como um apoio. Né? Então, eu estou implantando determinada ferramenta e estou aqui do outro lado só apoiando a implantação. Não é esse o foco. Então, a gente tem trabalhado muito forte nessa questão de
cultura, né, de engajamento, de comunicação, e olhando sempre para o mercado e ofertando ali para a nossa área de negócio o que faz sentido, né? Então, assim, temos esse hype da IA aí na parte de exames, né? O que disso aqui tudo faz sentido, né, para a rede e para quem está ali na ponta? Então, a gente está trabalhando muito forte nesse crivo, nesse filtro ali do que realmente vai agregar valor. Você percebe muito medo das pessoas? Porque quando se fala, IA, muito amplo, muito novo, pouca informação. Como é que isso é hoje na ponta ali? Acho que a primeira dúvida que todo mundo questiona, e assim, nem só dentro da rede, mas assim, em conversas, em rodas ali de conversa, o questionamento é muito Teus amigos claro. devem ficar perguntando para você o tempo todo, né? Cara, vai tomar um emprego, vai acabar com isso, com aquilo e tal. Não, a gente sabe que a IA ela não roda de maneira própria, ela não vai se programar, conduzir um processo, entregar o resultado. Então, assim, uma IA ela é sempre normatizada por um humano e Sim. isso a gente não tem que tirar da mente. Só que o ponto é, quem não souber utilizar a IA está muito propício ali a deixar determinadas funções. Né? Então, isso é uma coisa que sim. Eu acho que o maior desafio é realmente extrair o valor que a IA tem. Né? Então, no nosso início aqui, você trouxe de forma brilhante aqui, que é assim... ok. Mas assim, é muito... O uso da tecnologia é realmente para otimizar o processo, para liberar o tempo da pessoa que está na ponta ali, para focar em atividades que realmente agregam valor, né? Que sejam necessárias. E eu acho que a IA vai ajudar muito nesse sentido. Muito. Então, assim, aquelas atividades que são repetitivas, aquelas atividades que são corriqueiras, que muitas vezes não pode ter erro, né, também? Exatamente, que não pode ter erro, que são atividades administrativas. A IA ela chega muito forte nisso para desafogar a pessoa que está ali naquele dia a dia, para focar no que realmente agrega valor e é necessário ali uma atuação humana. Né? Então, isso é uma das coisas que a IA vem fortemente assim, para apoiar. Né? E só fazendo um link rápido com o Command Center, desculpa, a gente traz essa visão para dentro do Command Center para apoiar muito nesse sentido, assim, como que a IA pode analisar os dados, procurar padrões, pode trazer insights que muitas vezes um humano, um desenvolvedor ali não está enxergando aquela oportunidade, mas pode gerar alertas ou análises ali que muitas vezes a gente não está vendo, e isso aqui pode apoiar demais ali a operação. Né? Então veja, aquele trabalho que a gente fazia de forma manual, né, de forma muito... vou usar o termo, mas com perdão da palavra, de forma muito arcaica, né? Isso começa a ser otimizado com o uso de IA, né? Então... e talvez algo que um humano levaria uma semana para analisar, com várias pessoas, reuniões e tudo, você consegue passar a fazer em tempo real. Pouco tempo. Para a rede toda. É isso aí. Né? É um trabalho impossível. Né? E otimizando sempre a ponta, trazendo esse valor. Acho que o ponto principal é esse, otimizando ali o tempo que a gente tem, né? Que às vezes é gasto com muita atividade administrativa, atividade que não está no front ali do atendimento, mas que os profissionais ali eles devem executar porque é uma atividade necessária. Então, sim. Essas atividades aqui, realmente a IA vai atuar muito forte. Vamos ver se tua bola de cristal está calibrada. Agora eu vou pegar assim, vamos olhar o futuro. Como é que vai ser um Command Center no futuro? Como é que você vê assim? Vamos daqui a 5, 10 anos. Cara, tá longe, hein? Com essas mudanças que estão acontecendo aqui, eu acho que esse futuro vai ocorrer aí em 2 anos, 3 anos e chutando muito alto, assim. Mas eu acho que com o advento dos agentes de IA, com os agentes ali e com a própria inteligência artificial, assim, eu vejo uma otimização muito grande nesse processo de análise de dados e principalmente nessa parte de análise de dados em tempo real, né? Então, vamos falar de um futuro não muito distante. Imagina a construção desses agentes de IA aqui, tendo um conhecimento de tudo que acontece na operação do dia a dia, já fazendo análises dos padrões ali preditivos, preventivos e já alertando a operação. Orquestrando mesmo, sem viés. Orquestrando, exatamente. Então, assim, Cadu, você está ali no processo da jornada cirúrgica, né? Você é o gerente ali da jornada cirúrgica. Cara, eu já percebi que o paciente Hugo deveria entrar 1h da tarde, não entrou,
já cruzei com vários padrões aqui do atendimento e já mandei uma mensagem para ele informando que ele está atrasado. Só que esse atraso aqui também, ele vai influenciar na sua gestão de leitos, né? Então, assim, o que a gente pode fazer na gestão de leitos para que esse leito esteja disponível pós-cirurgia, no tempo que você precisa liberar esse paciente pós-centro cirúrgico? Então, eu vejo que, assim, hoje a gente tem muita... O faturamento no meio aí, né? Qualidade, conectar tudo, qualidade. Isso aí. Qualidade da conta, da conta de faturamento, enfim. Então eu vejo que essa parte da IA, cara, vai se tornar muito mais... Integrar, orquestrar, Exatamente. fazer análises, mas ser diretiva, né? Diretiva. Não só... não é um painel que você está olhando e você vai ter que analisar para achar informações. Não, já te dá direto o que você precisa fazer, já te alertar com mudanças e padrões, né? E esse poder de processamento, ele cada vez mais ele está chegando, né? Cada vez mais a gente já tem isso disponível. Por isso que eu falo que não é um futuro tão distante assim, cara, em 10 anos. Você. Acho que coisa aí para 2, 3 anos, isso aí já está mais que... talvez daqui a 10 anos a gente vai estar falando de Android no hospital, né? Drone levando... Total sentido. É isso aí. Mas eu acho que no tema de Command Center, eu acho que essas análises, esses alertas, assim, com o uso de IA, cara, vai se tornar muito autônomo, sabe? Vai se tornar muito autônomo somente com uma pessoa realmente validando aquilo que está acontecendo. Gerenciando, talvez, esses agentes, né? E assim, vendo a qualidade da informação também, né? Porque a gente sabe que dependendo do que você cria com a inteligência artificial ali, você tem as alucinações. Então, você não pode confiar cegamente naquele conteúdo. Então, acho que orquestrando, trazendo essa... As alucinações eu acho que são o maior desafio, né? Porque se você não tiver o contexto operacional muito bem resolvido, o agente ele é um código matemático, ele não tem sentidos, né? Ele não tem experiência humana para conseguir discernir o que é certo ou errado. Para você conseguir fazer agentes complexos, ele tem que conhecer a tua operação. E só dá para ele conhecer na matemática. É isso aí. E aí entra outro ponto aqui também, que é a qualidade do dado. Qualidade do dado, né? Isso é importantíssimo. Então, eu acho que esse primeiro momento que nós vivemos dentro da rede, de implantar esse piloto do Command Center, porque ainda é uma área piloto, né? A gente está falando aí de um pouco mais de 1 ano de implantação da área, isso está nos trazendo muitos insights ali para trabalhar em cima da qualidade do dado. E pensar em construir esse futuro próximo. Construir esse futuro próximo. Porque se eu construir com uma qualidade do dado ali que me deixe na mão, eu vou tomar decisões de forma errônea, né? Sim. E o que você pode dar de dica... dar uma mensagem para os líderes de saúde, pessoas que estão na cadeira passando desafios semelhantes aos seus. Cara, força. Não tá sozinho. Não tá sozinho, tamo junto. Eu acho que assim, o segmento da saúde ele é muito uniforme e os desafios são muito parecidos, né? Mas eu vejo que essa questão da otimização dos custos, assim, cara, é uma coisa que muitos líderes de tecnologia em saúde têm discutido aí nos fóruns aí que estão acontecendo, né? E está sendo um desafio para todo mundo, né? O quão eu aplico a tecnologia em prol da otimização de um processo, de um resultado. Então, eu acho que o nosso maior desafio quanto à tecnologia é entender e reconhecer essas oportunidades que nós temos. Então, assim, a dica que eu deixo aqui para todos, né, é assim, se achar essas soluções, compartilhem conosco, porque a gente também está buscando, está todo mundo no mesmo barco, né? São muitas oportunidades e a gente vive uma avalanche de ferramentas. Então, você conseguir filtrar o que faz sentido, o que não faz, o que agrega valor... Fugir da pirotecnia, né? Exatamente. É um desafio grande, Cadu, assim, é um desafio grande... E a gente é bombardeado por esse volume de tecnologia. Né? Então, assim, se eu posso focar em um ponto, cara, é muito nessa questão da priorização, de filtrar o que faz sentido. Mostrar o ROI, mostrar o resultado. Mostrar o ROI, o resultado, ver como que aquela tecnologia reage na ponta. Né? Porque se a gente for acatar... Pensar sempre em testar hipóteses, né? Piloto, científico, fazer... Né? Exatamente. Testar hipótese, ver o que aquilo gera de valor, assim, porque é muita coisa, né? Por isso que eu falei do tempo, né? Se a gente olhar em 10 anos, eu não tenho ideia do que vai acontecer, porque é muita coisa. Mas assim, cara, se a gente falar em ciclos pequenos aqui, a mudança tá muito corriqueira,
né? Então, às vezes a gente toma uma decisão aqui em 6 meses, aquilo ali já não está mais fazendo sentido, já tem que se reinventar, ir para a próxima. Então, acho que esse filtro, essa prioridade, cara, é uma habilidade aí que muitos de nós aqui temos que desenvolver. Teve outro ponto que você falou que eu acho que conecta muito com isso, que é trazer a área de negócio, trazer a ponta para participar desse processo. Total. Né? Porque eles juntos ali ajudam a validar, ajudam também a comprar essa ideia, fazer as mudanças, orientar também, porque você está testando uma hipótese, pivotar faz parte. É isso aí. Você atira no que você vê, às vezes você acerta no que não vê. Explora também essa parte das pessoas nesse processo. Acho que... Cara, acho que essa parte da cultura é muito forte, né? Trabalhar isso. E principalmente dentro do setor de saúde, a gente tem um agravante, né? Eu estava conversando esses dias com uma representante assistencial e a gente estava desmistificando um pouquinho essa questão do teste, da POC, do piloto. Que, assim, jamais na visão ali de tecnologia a gente vai testar uma solução dentro de um ambiente real, incontrolado, que eu vou gerar um impacto para o paciente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão da cultura, essa questão das pessoas, do engajamento, isso é muito importante. E dentro do segmento de saúde, o assistencial, a parte clínica, tem essa preocupação muito forte, né? Então, como que a gente quebra isso? Hugo, você colocou isso e eu nunca tinha me atentado, mas talvez seja um dos motivos que a gente está crescendo bem, porque a gente não testa, a gente tem casos de usos validados que a gente construiu com clientes já maduros em Upflux e tudo, e depois a gente pega isso e escala no mercado. A gente não pega uma ideia nova e leva para um cliente novo, porque o risco é muito grande. E se você pegar estatísticas, projetos de ciência de dados, 85% fracassam no primeiro ano e o nosso é o contrário. É raro a gente ver um que não dá certo. A gente toma muito esse cuidado de escalar o que já foi testado e o que já está validado. Como é que você vê isso? E tem esse ponto, né? Mesmo que você tá pilotando alguma coisa, testando alguma hipótese, isso tem que ser em um ambiente controlado. Controlado, com alguém que já conhece, que tem já riscos mapeados, né? E a gente sabe que, assim, uma operação ela não vai ser igual à outra. Por mais que a gente fala dos processos padronizados, eu ter aquele caminho ali de forma uniforme, ele não é 100%. Nunca é, né? Nunca é. Cada instituição tem a sua particularidade, né? Seja de estrutura, seja de tecnologia, seja de déficit orçamentário. Cara, cada um é de um jeito. E quando a gente olha para essas implantações, para esses testes, eles têm que ser num ambiente muito controlado. E realmente, assim, validar o que faz sentido e o que não faz. Isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar na minha cabeça, que é assim, aceitar também quando não dá certo. Claro. É uma dificuldade para todo mundo. Você aposta tanto naquela ideia ali, e aí, cara, quando começa e tal, você vê que tem alguma coisa fora da curva, muitas vezes a gente não quer aceitar aquilo. Mas a gente tem que ter maturidade para olhar para aquilo e falar, não, peraí, isso aqui, se eu for por outro caminho aqui, eu vou Pivotou, né? Pivotei, então comecei a validar e, cara, ok, faz parte do jogo. Eu acho que a nível de maturidade organizacional, não falo só da rede, eu falo de mercado, assim... É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? Essa questão da cultura, né? Da aceitação. E a mais está em transformação digital, né? Não é um software que você está pegando e implantando ali, né? Não é algo concreto, né? Que você fala assim, cara, é 100%, fica tranquilo. Mais ou menos, não é exato, assim. E eu acho que é esse o desafio de trazer as pessoas para pilotar junto. Então, assim, pessoal, vamos começar a jornada cirúrgica aqui. Vamos começar a entender o que tem de gap do caminho. E um dos nossos desafios foi muito isso, assim, mas que isso já foi superado, tá tudo rodando já. Mas, assim, no começo, quando a gente começava a analisar o processo ali como um todo que foi implantado, e eu comparava aquilo com o dia a dia, tinha discrepância. E o primeiro ponto era assim, opa, tá errado isso aqui, não sei o quê. Ok, pode ser que isso aqui esteja errado, como pode ser que isso aqui esteja certo. Será que a gente não está fazendo errado no dia a dia? Né? Então, quando começou a gerar esses insights de melhoria, cara, antes da gente falar só ou é erro de um lado ou é erro do outro, a gente falou, vamos avaliar melhor isso aqui, para saber realmente se isso aqui é um erro, é uma oportunidade.
E aí, cara, veio um caminhão de coisas no meio, né? Então, mudança de processo. Então, quando a gente estava com as pessoas ali, já adquirindo essa maturidade ao longo do projeto, as pessoas começaram a reconhecer e falar, opa, eu sempre fiz dessa forma aqui. Então, acho que esse alerta aqui ele veio para me ajudar. Então, vou mudar esse processo, vou adequar isso aqui, porque isso aqui vai ser otimizado. E a tecnologia vai estar aqui me apoiando na monitoria desse processo. Então, isso começou a gerar insights e melhorias ali para a operação. E o dado, né, concreto, ajuda a pessoa a tomar esse tipo de decisão, porque senão fica só na opinião, né? É isso aí. Ah, eu acho. Não, tá aqui, ó. A realidade é essa. É essa. O que a gente muda, como é que a gente otimiza, né? Mas isso é uma questão engraçada, assim, que enquanto a gente estava ali, assim, a primeira reação é essa. Assim, peraí, isso aqui está errado. A gente falou, mas é o dado que veio ali. Talvez tenha um input errado, tenha alguma coisa, mas o Command Center ele está me alertando exatamente isso. E tá certo, esse é o foco. Né? Eu trazer o que não está funcionando como deveria para que eu possa corrigir na ponta. E até o input errado, ele só é possível de ser analisado quando você bota no Command Center e você vê, pô, isso aqui não é factível. Isso aqui não está representando a minha realidade. Se você só está jogando dado dentro do RP, do sistema de gestão ali, você não consegue ver isso junto, né? Conectado o impacto de uma ação na outra. Você não consegue melhorar, né? E eu acredito muito nisso, cara, que assim, essa questão da cultura digital, né? Ela é uma coisa importante para que o processo ocorra como ele deve acontecer. Não é nenhum processo, acho que o engajamento da tecnologia, que ele ocorra como... Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Então, assim, esse é um desafio... Não está só com a TI, né? Não, assim, acho que... Resumindo a sua pergunta assim, de pessoas, eu acho que o maior desafio é trazer todo mundo para o mesmo barco. Assim, tecnologia é um pedaço, negócio é um pedaço, ciclo é outro pedaço, resultado é outro pedaço, mas no fim todo mundo busca uma coisa só, que é otimizar a jornada. Em prol do paciente, em prol, no nosso caso aqui, acabei não comentando, mas a gente tem a parte de escolas também, então em prol dos alunos, do estudante, então... esse é o maior desafio de engajar todo mundo em prol disso. E aí tem vários paradigmas no meio aí, né? Então, às vezes, nós, quanto tecnologia, estamos olhando ali muito essa visão técnica, né? O negócio está olhando muito essa visão do negócio, do dia a dia. Como que eu junto esses dois aqui para gerar um melhor resultado? Então, cultura, comunicação, engajamento, trazer a galera para dentro do projeto, isso é importantíssimo. Entender, né, que o resultado gerado é deles também, né? Trazendo um case, é bem legal até disso, né? Quando a gente começou a estruturação do Command Center, né, um ponto importante é que assim, eu venho da base de tecnologia, tenho essa pegada muito forte do negócio, mas uma das nossas decisões não foi contratar uma pessoa de TI para tocar o Command Center ali, até em conjunto com o pessoal do Upflux. Nós contratamos ali um enfermeiro, né, porque a gente entende que o enfermeiro, mesmo que ele tenha um pé na tecnologia, a base dele é assistencial e clínico, né? Então, ele conhece do negócio. E para a gente gerar esse monitoramento, para a gente gerar esse processo, essa jornada, tem que ser alguém que venha do negócio. A tecnologia só vai entrar ali para viabilizar aquele processo ali que foi discutido. Então, nós optamos na criação, na implementação... Enfermeiro navegador. O enfermeiro ali no projeto para ele apoiar nessa construção, entendeu? E, cara, funcionou muito bem. Assim. Hugo, cara, eu queria te agradecer. Muito obrigado, tá? Foi incrível. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade aqui de estar compartilhando um pouquinho aí com quem está assistindo aí. Estamos aí, estamos à disposição. Foi uma baita aula, tá? Aprendi bastante. Acho que essa troca foi super rica. Pessoal, tem o meu contato do Hugo. Qualquer coisa, conectar é sempre bom, a gente trocar. Estamos nessa jornada aí, né, de melhorar a saúde do Brasil. Obrigado por mais um Além do Fluxo. E contem com a gente, tá bom? Obrigado, valeu.